Quem me conhece sabe que eu nunca gostei de viajar, né? Sempre que eu viajo dá tudo errado, eu fico mó estressado e eu volto pra casa mais cansado do que quando eu fui. Mas tinha um lugar que eu sempre quis conhecer, desde que eu tava no Brasil. Na verdade, quando eu tava no Brasil, eu tinha até mais interesse de conhecer esse lugar do que o próprio Japão, pra vocês terem uma ideia, né? E esse lugar é Hong Kong. Eu sempre falei, né, que eu tinha muita vontade de conhecer Hong Kong. Hong Kong foi provavelmente a cidade que mais influenciou o movimento cyberpunk, né? E eu gosto muito do gênero, então eu sempre tive muita vontade de ir pra Hong Kong. E agora que eu tô aqui no Japão, tô pertinho, né, da China. Então, quando eu tive um tempinho agora, juntei um dinheirinho, fui pra lá, gravei pra porra, fiz uma live lá também, quem acompanha aí viu que eu fiz a live. E agora eu vou começar a editar os vídeos, né, postar os vídeos falando sobre Hong Kong e as minhas impressões e um pouco sobre a história do lugar e o submundo, né, que sempre dá visualização, os podres, né, os podres que todo mundo gosta. E é isso, mano, espero que vocês curtam aí, mudar um pouco o visual, mudar um pouco o lugar, resetar um pouco, né, porque aqui também o Japão já tava meio saturado, não tinha mais muita coisa pra falar sobre, agora tem bastante coisa pra falar de Hong Kong, falar sobre a China, e é isso aí, mano, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente sempre precisa deixar claro, né, quando a gente fala sobre Hong Kong, é que, como alguns de vocês já devem saber, inclusive, né, apesar de ser parte da China, Hong Kong é classificado até hoje, assim como Macau também, a mesma coisa, como uma região administrativa especial, né, dentro daquela lógica de um país, dois sistemas que tem aqui na China, né. Isso quer dizer que, mesmo sendo parte da China, o Partido Comunista Chinês do Xi Jinping não tem quase nenhuma autoridade sobre o território de Hong Kong, nem em questões legislativas, nem em questões econômicas, só em questões de defesa, né? Porque Hong Kong obviamente não tem exército, né? Hong Kong é uma cidade, então se acontecesse um dia um atentado contra a segurança nacional de Hong Kong, né? Se Hong Kong fosse invadido em uma guerra ou alguma coisa assim, quem viria em defesa de Hong Kong seria o exército de Pequim, né? Mas fora isso, todos os outros assuntos são resolvidos internamente pelo governo de Hong Kong. Lógico, sempre tem bastante pressão do governo de Pequim, né, sobre os assuntos de Hong Kong, mas ainda assim o governo de Hong Kong possui ali uma certa autonomia em relação ao restante da China, né? E isso é assim porque desde lá do século XIX, lá das guerras do ópio, até 1997, Hong Kong foi uma colônia britânica, né? A Inglaterra lá no século XIX estava saindo em desvantagem nas relações comerciais com a China, porque sempre teve muita gente na China, né? Então os chineses sempre tiveram muita capacidade produtiva, né? Até hoje é a mesma coisa, né? Então, naquela época, os ingleses saíam perdendo, né, no comércio com a China. Os ingleses eles dependiam muito dos produtos chineses e os chineses não precisavam de nada que os ingleses produziam. Então, para não ficar nessa situação de dependência econômica com a China, os ingleses tiveram a ideia genial de viciar o povo chinês em ópio, né? A Inglaterra começou a traficar ópio para a China, ópio que era produzido à força, inclusive, na Índia, que também era uma colônia britânica, né, naquela época, para tentar fazer com que a economia chinesa ficasse dependente, né, literalmente dependente química do ópio inglês, né? E isso deu certo por um tempo. Grande parte da população da China naquela época realmente ficou chapada de ópio e o governo chinês obviamente não gostou nem um pouco disso, né? Então a China logo mandou proibir o consumo, proibir o comércio do ópio, né? Mandou destruir todo o ópio inglês que estava chegando nos portos. E aí a Inglaterra ficou puta e apelou porque eles sabiam fazer de melhor, né? Eles foram lá e colonizaram Hong Kong por 150 anos. Então, toda a estrutura política, toda a estrutura econômica daqui de Hong Kong foi muito moldada pelos padrões ocidentais, né? E mesmo em questões de arquitetura, questões culturais, né? Os ônibus daqui de Hong Kong também têm 2 andares iguais aos de Londres, tem aqueles bondinhos de 2 andares iguais aos de Londres. Então, tudo foi muito influenciado pelos ingleses, né? E mesmo depois que a Inglaterra, entre aspas, devolveu Hong Kong para a China, né, em 1997,
ainda ficou acordado ali entre os dois países que durante 50 anos, a partir de 97, né, ou seja, até 2047, Hong Kong poderia continuar atuando ali no nível legislativo e no nível econômico de forma independente do restante da China. Então, hoje em dia, né, 2024, ainda não é 2047, Hong Kong ainda é uma das cidades mais capitalistas do mundo, né, mesmo fazendo parte da China socialista. Por muitos e muitos anos, Hong Kong liderou, inclusive, o ranking de lugares com a maior liberdade econômica do mundo, né? O sistema tributário daqui de Hong Kong é extremamente simplificado. O imposto de renda aqui ele recai só sobre a renda que você produz aqui dentro de Hong Kong, né? Então isso faz daqui um paraíso fiscal, né? Hong Kong é considerado um paraíso fiscal. As empresas elas abrem as sedes delas aqui, mesmo que elas não tenham negócios aqui, porque aí elas podem faturar bilhões e bilhões no exterior, que aqui elas não são taxadas, tá ligado? Isso acaba criando nas pessoas, né, essa ilusão, que é muito perpetuada pela mídia, inclusive, né, de que Hong Kong seria uma terra de oportunidades, né, uma terra de riqueza, cheia de empregos, porque afinal tem um monte de empresas sediadas aqui, né, e tudo mais. Só que, na verdade, as empresas são sediadas aqui só para não pagar imposto, né, elas não atuam aqui dentro de Hong Kong, não tem quase indústria em Hong Kong. Então, não tem tanta oportunidade de emprego assim, né, como algumas pessoas acabam acreditando. Então, acaba que tem, né, milhões e milhões de imigrantes pobres, né, pessoas sem qualificação muitas vezes, que vêm aqui, principalmente de países pobres da Ásia mesmo, africanos também, pessoal dos países do Oriente Médio, né, às vezes até refugiados, que vêm para cá, para Hong Kong, atrás de condições melhores de vida, não encontram e acabam em subempregos, né, ganhando pouco, ou se envolvendo com a criminalidade ou com a prostituição, que inclusive é legalizada aqui em Hong Kong. A gente ainda vai passar nesse vídeo aqui por uma região da luz vermelha para ver como é que é. E enfim, né, o pessoal acaba se submetendo a condições de vida zoadas para conseguir sobreviver. Teve uma época, né, em que Hong Kong realmente se desenvolveu e se industrializou, ainda sob o domínio da Inglaterra mesmo, principalmente por ser uma cidade portuária, né, e por ser uma rota tão conveniente para o comércio aqui na Ásia. Essa região aqui do delta do Rio das Pérolas, que é onde fica Hong Kong, é uma região muito cobiçada economicamente por causa da localização, né? Mas com a ascensão econômica da China, né, principalmente com o desenvolvimento de Shenzhen, que é provavelmente o maior polo tecnológico da China hoje, né? Tem quem diga até que Shenzhen é o novo Vale do Silício, né? Porque grande parte, a maior parte de todos os eletrônicos do mundo são produzidos lá hoje em dia, né? E essa cidade, Shenzhen, fica aqui literalmente grudada em Hong Kong, né? Ao norte de Hong Kong. Então, com a ascensão econômica da China, quase todas as indústrias de Hong Kong migraram para Shenzhen, principalmente ali a partir do começo dos anos 2000, né? E daí em diante o bagulho foi só ladeira abaixo, né? Hong Kong passou por esse processo absurdo de desindustrialização, né? Foi perdendo a indústria, e aí a economia foi se financiarizando e o desemprego foi aumentando loucamente desde então. Para piorar a situação, o relevo de Hong Kong é extremamente montanhoso, né? Então tem muitas áreas, se eu não me engano, é assim, tipo, quase metade do território de Hong Kong é inabitável, tá ligado? É inabitável de tão montanhoso, de tão íngreme que é, tá ligado? Então, como se já não bastasse, né, as pessoas migrarem para cá, iludidas, né, achando que vão chegar aqui, vão ter um monte de oportunidades de vida e tudo mais, ainda por cima elas chegam aqui e não tem nem espaço para morar direito, né? E é até por isso que Hong Kong é a cidade mais vertical do mundo, né? A cidade que tem a maior quantidade de arranha-céus por quilômetro quadrado. Geralmente classificam Hong Kong como a cidade com a skyline mais impressionante do mundo, né? Por conta da densidade de arranha-céus. E realmente é impressionante a quantidade de prédios. Não tem casas em Hong Kong, é só prédio para todo quanto é lado. Prédios residenciais de 40, 50 andares, né? Os comerciais então nem se fala. É um absurdo assim a diferença para outras grandes cidades do mundo, né? E até por tudo isso, claro, Hong Kong também tem um dos metros quadrados mais caros do mundo, né? Se não o mais caro do mundo, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Hong Kong é a cidade que tem o metro quadrado mais caro do mundo, de tão escasso que é o espaço aqui para tanta gente, né?
Para vocês terem uma noção, Hong Kong é uma das cidades com a maior quantidade de milionários por quilômetro quadrado, ao mesmo tempo em que tem gente que mora em gaiolas do tamanho de um caixão, de tão caro que é o metro quadrado aqui, né? Para quem acha um absurdo os microapartamentos do Japão, da Coreia do Sul, né? Hong Kong é muito pior, né? São de fato gaiolas onde só cabe uma pessoa deitada e nada mais. É pior do que os hotel cápsula lá do Japão, né? Além de ser uma gaiola, né? Um bagulho extremamente precarizado, né? Então, é muito comum você ver aqui em Hong Kong, assim, prédios empresariais ridiculamente luxuosos no mesmo quarteirão de prédios residenciais caindo aos pedaços, assim, né? Aos poucos Hong Kong vai passando por esse processo de extinção da classe média, né? E vai ficando só uma pequena elite muito, muito rica, dona do capital financeiro, né? Que vive aqui pelas facilidades tributárias. E, do outro lado, uma grande massa muito, muito pobre, composta em grande parte de imigrantes, né? Que vem para cá atrás de condições melhores de vida e não encontra. E fora todas essas questões históricas, né, econômicas e também o relevo, né, tem também a questão das tensões políticas entre Hong Kong e a China continental, né, que inclusive se intensificaram muito aí nos últimos anos, né. Começando pelo fato de que Hong Kong não tem nenhum acordo de extradição com a China continental. Ou seja, criminosos da China, né, inclusive mafiosos, membros das tríades, eles têm aqui em Hong Kong um porto seguro, né? Uma rota de fuga e de negócios muito conveniente, porque Hong Kong é parte geográfica da China. Então é só os caras cruzarem ali a fronteira e já era, né? Eles têm um paraíso fiscal, né? Um ambiente extremamente propício para lavar o dinheiro do crime organizado e, ainda por cima, como Hong Kong não tem acordo de extradição, os caras têm uma região dentro do próprio país deles onde eles não podem ser processados pelos crimes que eles cometem em outras regiões da China, tá ligado? Isso é muito interessante porque, apesar de Hong Kong ter, né, uma presença muito forte do crime organizado, principalmente das tríades, né, ainda assim, aqui é uma cidade extremamente segura, porque esses criminosos eles usam Hong Kong como refúgio. No caso, eles não mantêm as atividades criminosas em Hong Kong, né? Eles cometem crimes em outros lugares e depois eles fogem para cá, porque daqui eles não podem ser extraditados. Inclusive, aqueles protestos famosos que aconteceram em 2019 aqui em Hong Kong foram exatamente por causa disso, né? Porque a China continental estava pressionando o governo de Hong Kong para aprovar uma lei de extradição, porque tinham pessoas cometendo crimes em outros lugares do mundo e depois fugindo para Hong Kong e vivendo tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Só que aí, grande parte do povo de Hong Kong interpretou isso como sendo uma tentativa da China continental de se intrometer nos assuntos legais de Hong Kong antes da hora, né? E de fato era, né? Porque, como eu falei, tecnicamente, até 2047, o Partido Comunista Chinês não deveria ter poder de decisão sobre os assuntos internos de Hong Kong, né? Então, o povo começou a protestar contra a tal da lei de extradição, por medo da influência do governo chinês aqui em Hong Kong, né? Só que aí também, né, no meio de toda aquela bagunça que foram os protestos, começaram a surgir também grupos políticos extremamente organizados, né, alguns até estrangeiros, que foram se aproveitando ali da convulsão social e esses grupos foram aos poucos assumindo a liderança das manifestações e transformando o caráter delas, né? Foi mais ou menos que nem os protestos de 2014 no Brasil, tá ligado? Que chegou uma hora naqueles protestos que não era mais só por 20 centavos. Vocês lembram, né? Que o bagulho foi deixando de ser só pelo preço da passagem e começou a tomar um caráter mais político. Aqui em Hong Kong foi exatamente a mesma coisa, né? Chegou um momento em que os protestos foram deixando de ser sobre a tal da lei de extradição e passaram a assumir um caráter político anti-governo chinês. O pessoal chegou ao ponto, naquela época, né, dos protestos, de pedir pela recolonização de Hong Kong pela Inglaterra, para vocês terem uma ideia, né? Os caras, eles realmente eles invadiram lá o lugar do governo, não sei como é que chama, né, o prédio lá governamental, e eles colocaram lá a bandeira de Hong Kong na época em que ainda era uma colônia, né? Dando a entender assim que eles preferiam até voltar a ser colônia da Inglaterra do que
do que passar pela reintegração com a China continental, né? E aí, olha só que doideira, né? A tal da lei de extradição acabou não sendo aprovada mesmo, né, por causa dos protestos. Então, em relação a isso, está tudo igual até hoje. Mas, em 2020, o Partido Comunista Chinês encontrou uma brecha na lei de defesa de Hong Kong. Porque lembra que eu falei lá no começo do vídeo, né, que o único poder que a China continental tem sobre Hong Kong é em relação à defesa, né, porque Hong Kong não tem exército. Então, a China conseguiu contornar o poder legislativo de Hong Kong, dizendo que os protestos e as manifestações de 2019 eram um caso de segurança nacional. O governo chinês taxou os manifestantes de terrorista e colocou como se eles estivessem atentando contra a segurança nacional, tá ligado? E aí, por meio dessa lei de segurança nacional, a China conseguiu aval para aumentar drasticamente a vigilância em Hong Kong a partir de 2020, né? Chegou até a prender jornalistas, fechou alguns jornais, que nem o Apple Daily lá, né, que eram jornais que se posicionavam contra a reintegração de Hong Kong com a China, né, que também é complicado, né, porque afinal é um bagulho que está acordado de fato, desde que a Inglaterra saiu, ficou acordado que ia voltar a ser parte da China em 2047, então tem gente que fica contra isso, né, fica incentivando movimentos sociais contra essa reintegração, aí o governo chinês também fica puto e fica essa guerra híbrida aí entre os dois lados, com todo mundo apelando, né? E então é tudo muito complicado, e como se tudo isso não bastasse, né, para fechar com chave de ouro, pela China ser a principal adversária econômica dos Estados Unidos hoje em dia, né, a principal potência anti-hegemônica do mundo, Hong Kong, por ser uma região razoavelmente autônoma dentro do território chinês, também é o lugar perfeito para espionagem, né? Hong Kong é de fato conhecido por ser um grande centro de atividade de agências de inteligência do mundo todo. E não só espionagem política, mas espionagem corporativa também, porque como Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do mundo, também acontece das corporações espionarem umas às outras, né, para tentar identificar as tendências do mercado financeiro e tudo mais, né? Então, assim, Hong Kong é simplesmente um caldeirão de condicionais bastante peculiares, né, que fazem daqui um dos lugares mais distópicos do mundo, né? É máfia, é espionagem, é vigilância, é hiperurbanização, é uma desigualdade absurda, enfim, né? Não é à toa que Hong Kong sempre foi a principal inspiração dos autores cyberpunk desde os anos 80 até hoje. Uma coisa interessante de Hong Kong é que, justamente pelo espaço aqui ser muito limitado e a densidade populacional ser muito alta, né? Lógico que Hong Kong não tem uma população gigantesca, né? Tóquio tem muito mais gente do que Hong Kong. Só que como o espaço aqui é muito pequeno, a densidade populacional é maior aqui em Hong Kong do que até em Tóquio, tá ligado? É muito maior. Então acontece muito aqui em Hong Kong de os comércios e as residências ficarem meio misturados assim nos mesmos lugares, né? Às vezes até nos mesmos prédios. Claro que tem, né, alguns bairros que são predominantemente residenciais, outros bairros que são predominantemente comerciais, mas, num geral, essa divisão é bem mais nebulosa aqui em Hong Kong do que em outras grandes cidades do mundo, né? Existem, lógico, leis de zoneamento em Hong Kong, né? Mas com um relevo tão complicado e uma população tão grande e um metro quadrado tão caro, né? Não dá para fazer milagre também, né? Então, é muito comum você ter prédios residenciais que, do nada, num andar aleatório do prédio residencial, tem algum estabelecimento comercial e vice-versa também, né? Também tem prédios que são comerciais e você vai subindo, e aí, do nada, num andar aleatório tem a casa de alguém, tá ligado? E então é tudo bem bagunçado aqui, essa questão da lei de zoneamento, além das favelas de terraço, né? Que também são uma coisa aqui, porque aqui em Hong Kong as montanhas elas são tão íngremes que não tem nem como construir favelas iguais às do Brasil, né? Não tem morro em Hong Kong, não é morro, né? É montanha mesmo. Então não tem como construir favela nas montanhas. E aí a única solução que resta para as pessoas que não têm onde morar é construir favelas no terraço dos prédios, né? Então, é lógico que isso é proibido, né? Mas tem prédios residenciais que inclusive permitem, né? Eles ainda cobram até para as pessoas poderem construir os barracos dele no topo do prédio, e aí eles sobem de escada tudo aquele prédio todo dia para poder chegar na casa deles nos terraços. Isso é uma coisa que o governo vem tentando combater, mas ainda tem muito aqui em Hong Kong essas favelas verticais no terraço dos prédios residenciais.
Um dos exemplos mais famosos dessa bagunça, que é o zoneamento de Hong Kong, são as Chungking Mansions, né, que é esse complexo aqui de microapartamentos que nos andares inferiores serve como uma espécie de galeria comercial, né? Esse prédio é gigantesco, assim, ele tem diversas alas, né, diversos blocos. E como os apartamentos aqui são bem pequenos, né, eles acabam sendo um pouco mais baratos do que a média da região, e isso acaba atraindo muitos estrangeiros, né? Então, as Chungking Mansions, elas são conhecidas por ser um dos lugares de maior intercâmbio cultural do mundo todo, né? Do mundo todo. Tem muitos indianos, muitos árabes, muita gente dos países do Sudeste Asiático, da África, principalmente da Nigéria, né? Além, lógico, dos chineses e de turistas mesmo, americanos, europeus, que às vezes preferem economizar na hospedagem, né? E acabam ficando por aqui também. E esses becos aqui ao redor do prédio são conhecidos, hoje um pouco menos do que antigamente, mas ainda são conhecidos por ser um point de tráfico de drogas. E realmente, né, eu colei aqui de madrugada para tirar foto um outro dia, e um árabe veio me oferecer alguma coisa que eu nem entendi direito o que era, mas pela circunstância imagino que só possa ser algo ilícito, até porque nesse mesmo dia tinha bastante gente agindo meio estranho por aqui, tinha uns cheiros estranhos pelo ar que eu nunca tinha sentido na vida. E então assim, tinha um pessoal agindo bem estranho que nitidamente estava sob o efeito dos produtos, né? O bagulho mais bizarro que eu vi nesse dia foi uma mulher, parecia uma indiana pela fisionomia e pela roupa que ela estava vestindo. Ela era bem gorda e ela estava sentada no chão bem no meio desse beco aqui, inclusive estava molhado o lugar que ela estava sentada numa poça d'água assim. E ela estava com os olhos meio revirados assim, quase não dava para ver as bolinhas do olho dela. E ela estava sentada no chão, arrotando e gemendo, loucamente. Ela dava maior arrotão e gemia, ficava tipo intercalando, tá ligado? Ela tipo, forçava o arrotão e depois gemia, assim, como se tivesse se esforçado muito, tá ligado? Não sei o que tava acontecendo, mas pura com certeza ela não tava, tá ligado? Então de madrugada esse beco aqui fica mais sinistro, mas aparentemente esse aqui é um point famoso ainda hoje em dia de coisas mais ilícitas. Foi exatamente aqui nessa esquina esse pessoal que fica sentado aqui, não exatamente esses caras, mas eram os caras que ficaram sentados aqui que vieram me oferecer o bagulho de madrugada. De dia parece que não é tão comum, mas de madrugada o bagulho fica mais louco. Mas ainda assim vocês podem ver que ainda assim é seguro, né? Tipo, não tem assim perigo de assalto. Lógico, né? Os caras chapados pode ser que eles façam alguma coisa com você, mas não tem assim esse perigo muito de assalto e coisa do tipo, né? E além de servir, lógico, esses becos servem também para o pessoal tirar o lixo, né? Fumar às vezes ali na pausa do expediente, porque aqui dentro da Chungking Mansions, como eu falei, os primeiros andares são meio que uma galeria comercial, né? Que lembram muito, inclusive, aquelas galerias do centro de São Paulo, né? Até porque aquelas galerias também, muitas delas foram construídas por imigrantes chineses, né? E aqui tem, assim, gente do mundo todo, né? Tem comida de tudo quanto é lugar do mundo, muita lojinha de eletrônico também, pessoal que conserta tela quebrada de celular, né? Igualzinho o centro de São Paulo mesmo, né? Igualzinho. E uma coisa interessante, né? É que tem tanta gente hospedada nos microapartamentos lá em cima que tem fila para pegar elevador, né? Eu já ouvi gente falando que chega a ficar 20 minutos na fila do elevador para conseguir chegar no apartamento, né? Fora que o prédio é tão grande, né? Tem tantos blocos, tantas áreas, ele não é grande só de altura, né? Ele é largo também. Então nem todos os elevadores levam até todos os andares. Então tem gente que ainda precisa fazer baldeação de elevador, tá ligado? Os caras sobem até um certo andar, desce, troca de elevador para poder continuar até o apartamento. Então ter que passar por isso todo dia para chegar em casa deve ser uma bela de uma bosta, né? Mesmo que o pessoal se hospede aqui só por pouco tempo, né? Turistas, às vezes, que vêm para passar só um tempinho. Ainda assim, eu não acho que vale a pena, porque você perde o maior tempo da viagem só para conseguir chegar no apartamento, né? Uma situação extremamente precarizada aqui em Hong Kong. Esse aqui é um outro prédio nesse estilo. Essas aqui não são mais as Chungking Mansions, esse aqui é um pouco menos movimentado. Mas eu subi nesse aqui, né, para mostrar também mais ou menos como são esses mega prédios por dentro, né? Você tem um monte de residências e alguns estabelecimentos espaçados entre os apartamentos residenciais, tipo, aleatoriamente, né?
E nesse prédio aqui, especificamente, ainda tem um detalhe especial, que metade de um dos andares desse prédio é uma área da luz vermelha, ou seja, são estabelecimentos de prostituição, né? Que provavelmente também tem lá na Chunky Mansions, deve ser igual também, né? Mas esse aqui ele é menos movimentado, fica mais fácil de não tem que pegar a fila para pegar o elevador, fica mais fácil de subir para gravar, né? Que nem eu falei no começo do vídeo, a prostituição aqui em Hong Kong é legalizada, né? Então, isso diferente do Japão, né? Não tem problema filmar nem nada disso. E ainda por cima, por Hong Kong ter uma parcela da população bastante pobre, né? Acaba que tem muitas mulheres, né? Principalmente imigrantes daqui da Ásia mesmo, às vezes da própria China continental, que vêm aqui para Hong Kong achando que vão achar, né? Vão ter grandes oportunidades de vida e tudo mais, não encontram essas oportunidades e acabam no ramo da prostituição para conseguir sobreviver, né? Então, ó, vocês veem que tem as portas aqui das casas, né, residenciais, e aí do nada, em um andar aleatório, né, a metade ali desse andar, essa ala aqui, né, ela é só de estabelecimentos de prostituição, né? Cada portinha dessas aqui fica uma menina, elas colocam as fotos dela na porta, né? Inclusive vou ter que censurar porque elas estão com muito pouca roupa. E elas colam também esses bilhetinhos aí, né, que elas colocam tipo características dela, da personalidade, os serviços que elas fazem, o que elas sabem fazer e tal, né, idade, nome e tudo mais. E assim, né, dá pra ver que é tudo muito apertado, provavelmente só cabe uma cama lá dentro. Provavelmente isso aqui eram apartamentos que foram subdivididos, né, pra servirem pra esse propósito aí, tá ligado? E aí elas colocam, ó, quem sabe ler inglês até já consegue ver bem explícito aí, né, todos os serviços que elas fazem e tudo. E aí que o cara que se interessar é só bater na porta ou tocar, tem algumas que tem até campainha, né, só tocar a campainha, atender, você pode ver a menina também, né, e aí se interessar, entra, faz o serviço. Não sei se na porta também já tem aí os preços, eu acho que não, acho que aí tem que tocar para perguntar mesmo. Mas, assim, tudo bem precarizado também, né, não chega nem perto de ser como os distritos da Luz Vermelha do Japão ou de Amsterdã, né? Até porque é tudo muito mais complicado aqui, né? Tipo assim, o mais bizarro de tudo é saber que é um prédio residencial, né? Que aí do nada você tem aqui um pequeno distrito da Luz Vermelha aqui, onde as meninas ficam trabalhando, né? Um desses cartazes, eu traduzi todos esses cartazes aí, né? Pelo Google Tradutor. Um que mais me chamou a atenção, que estava escrito em cantonês, era de uma menina que dizia que ela era uma modelo famosa num vilarejo lá da China, né, da China continental, que veio aqui para Hong Kong. Eu não sei se é verdade, né, se ela era realmente modelo, mas ela usa isso pelo menos como, né, para fazer o marketing dela ali, né, para dizer que ela é tão bonita que ela era até modelo lá na China continental, né. E tudo isso dentro do prédio residencial. É interessante que você vê até as roupas penduradas nos varais lá embaixo, né. Provavelmente tem até crianças que moram aqui e tudo. E aqui, isso aqui é extremamente acessível, né? É bem pouco movimentado. Esse tempo que eu fiquei aqui filmando, eu só vi um chinês chegando, batendo numa porta e entrando. Não sei se tem outros dias da semana que isso aqui fica mais movimentado, mas enfim, não parece que chama tanto a atenção, mas tá aí, né? Elas colocam ali. Eu tinha uma outra porta que também que tinha escrito que era uma mestiça de japonês, né? Tinha umas que pelo nome dava pra ver que eram vietnamitas também, eram nomes vietnamitas. E me chamou a atenção também esse adesivinho aqui na parede, que fala que exige um teste rápido de HIV e sífilis antes de fazer o programa também. E, enfim, mano, é uma situação extremamente precarizada, né? Um distrito da Luz Vermelha diferente de outros que a gente já viu por aí, ou de outros até do mundo. Lógico que até que mesmo no próprio Brasil, em São Paulo, deve ter lugares como esse também, mas é difícil a gente ver esse tipo de lugar aqui em Hong Kong, né? Principalmente na internet. É muito difícil de gente conhecer esses lugares porque eles ficam muito escondidos e tal, né? Porque, na verdade, a prostituição aqui em Hong Kong ela é proibida quando é assim, é que nem no Brasil, se eu não me engano, é igual também, que tipo, é proibido você abrir um bordel, tá ligado? Você abrir um puteiro é proibido, né? Você juntar um monte de mulher ali no mesmo lugar, né? Pra esse fim de prostituição é proibido. Mas você se prostituir individualmente, aí não tem problema, tá ligado? E aí, lógico, por isso que elas ficam separadinhas, né? Cada uma tem a sua salinha, porque
configura como se fosse um bagulho individual, assim, né? Elas não estão trabalhando juntas, elas só, por acaso, escolheram trabalhar todas no mesmo local, né? E é isso, depois eu ainda subi até para os outros andares ali para ver se continuava o Distrito da Luz Vermelha. Não continuava, aparentemente é só na metade desse andar, mas é uma coisa que é comum em prédios desse tipo, né? Que nem eu falei, até nas próprias Chungking Mansions lá que a gente já passou, provavelmente também tem esse tipo de coisa, tá ligado? Esses prédios que são tudo misturado, né? Tem hotéis, tem outros estabelecimentos, e aí em algum andar aleatório pode ser que você encontre um pequeno distrito da Luz Vermelha, né? Mas aqui, ó, como vocês podem ver, já é tudo só residência, ó. Tem até os sapatos do pessoal, guarda-chuva do pessoal. Majoritariamente residencial o prédio, né? Mas é isso. Esse foi o meu primeiro vídeo em Hong Kong. Ainda vai ter mais. Eu gravei bastante conteúdo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aí, que logo logo eu vou atualizando aí sobre as coisas que eu filmei aqui em Hong Kong. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis, velho. Beijos.